Deu ruim aí pro senhor Nicolas Ferreira. Olha, o Nicolas sumiu. Não sei se tirou o final de semana de folga. Aliás, o Nicolas, para quem não sabe, no ano passado ele trabalhou menos de 120 dias na Câmara dos Deputados. Ou seja, ele teve aí mais de 240 dias de folga no ano passado. Que coisa! Parece aí que pegou o fim de semana de folga mesmo, até das redes sociais. Sumiu, desapareceu completamente. Coincidência ou não, o sumiço do Nicolas veio justo depois da notícia aí, que foi revelada pelo jornalista independente, ele não é da imprensa, não é da grande mídia, ele é independente, que é o Diego Feijó de Abreu, de que o primo do Nicolas foi preso uma semana atrás. Ou seja, foi preso o primo do Nicolas e ninguém da imprensa achou isso relevante para falar. Se o Diego Feijó não tivesse aí feito a investigação e exposto aí, até hoje não saberemos que o primo do Nicolas é traficante de drogas e, pior, que o Nicolas Ferreira enviou R$1,5 milhão de emendas, que são 40% das emendas que ele tinha como deputado. Se você não sabe, tem as emendas aí do Bolsolão, né, que é orçamento secreto, etc, etc. Mas cada deputado tem um tanto de emenda que ele pode mandar para onde quiser, inclusive que é de pagamento obrigatório do governo. E aí, o Nicolas mandou 40% das emendas pro pai do traficante. Mostrei aqui outro dia, falando do assunto, vídeo aí do Nicolas dizendo aí que uma vez o primo dele chegou com um amigo traficante também, que estava foragido e que queria se entregar. Mas antes eles queriam sair aí de Uninho, aquele carro, num rolê ali, e o Nicolas saiu com vários traficantes armados. Inclusive o cara que ia se entregar falou pro amigo, ó, tô aqui meu ferro, ó, entregou a arma pro amigo. Ou seja, o Nicolas saiu de rolê com traficantes armados. Que coisa, né? Que coisa! Enfim, Nicolas Ferreira, ele é um dos que está defendendo, e eu vou te mostrar aqui até um vídeo dele, que o Donald Trump faça aí uma revista nas redes sociais das pessoas e que não deixe entrar nos Estados Unidos quem fala mal do próprio Trump. Você fala, pô, mas que coisa. Imagina se o Lula, concorda, hein, Lula? Se até a oposição tá a favor com isso, faça, Lula. Imagina se o Lula começa a não deixar mais entrar no Brasil quem já falou mal do Lula. Excelente. Excelente. Pô, tá ótimo. Começa a negar visto brasileiro para quem já falou mal do Lula. Pô, excelente. Pô, a extrema-direita não tá defendendo isso? Ótimo, vamos nos livrar aí de toda a extrema-direita. Vê alguém de extrema-direita ao Brasil? Dou um exemplo. Tem um jornalista, um blogueiro bolsominion que é português. Uma vez ele foi ao Brasil e a Polícia Federal fez alguns questionamentos a ele. Nossa, os bolsonaristas falaram que isso era um problema, que era não sei o quê, que era isso, aquilo. Acontece que ele entrou no Brasil com visto de turista e ele foi para o Brasil a trabalho, que ele foi no Brasil trabalhar. E aí fizeram pergunta e liberaram. Mesmo assim pode, ó, entrou. Aí falaram que era censura. Mas o Trump deportar quem fala mal dele, aí para os bolsonaristas é censura. Vou mostrar já o vídeo do Nicolas. Acontece que tem um problemão. Vamos lembrar, o Trump mandou um dos seus terceiro secretário aí do Departamento de Estado dos Estados Unidos, terceiro escalão ali, que é o David Gamble. David Gamble é o coordenador aí de sanções nos Estados Unidos. Ele foi ao Brasil para quê? Ele disse aí aos membros do governo brasileiro o seguinte, olha, nós nos Estados Unidos consideramos o PCC, o Comando Vermelho, que são as duas principais facções aí de drogas do Brasil, e outras também consideramos, mas principalmente essas duas, como facções terroristas. Então nós queremos que você, Brasil, o considerem também como facção terrorista, e aí em conjunto nós os consideraremos e os colocaremos em lista de facções terroristas, organizações terroristas. Tem uma coisa, organizações terroristas nos Estados Unidos, elas são sancionadas de maneira que os seus membros, obviamente, não podem entrar nos Estados Unidos, mas os seus membros têm aí contas bancárias bloqueadas. Se você acha aí que o que falaram da lei Magnitsky, que é essa lei que querem usar contra o Alexandre de Moraes, que falaram que iam usar e não vão, contra ele, você acha que aquilo era grave, de que, olha, não pode ter cartão de crédito, não pode assinar contrato com nenhuma empresa ou cidadão estadunidense, ou seja, vai cadastrar no Google, fazer um e-mail, não pode ali, porque você aceita ali os termos, né? Aquilo é um contrato. Então não pode ali ter conta em redes sociais, etc, etc. Pois bem, se você acha isso grave, a maneira como eles sancionam terroristas é 100 vezes pior. 100 vezes pior. Só que os Estados Unidos não sancionam apenas terroristas. Os Estados Unidos sancionam também parentes de terroristas. E sancionam também quem financia terroristas. Agora vem o X da questão. O próprio jornalista Diego Feijó de Abreu falou lá no Twitter dele, peraí, mas o Nicolas é primo de um integrante aí de facção criminosa.
Então, se os Estados Unidos vão sancionar as facções criminosas, seus parentes serão sancionados. O Nicolas é a favor de sancionar ou não? Porque eu vi o próprio Nicolas e o Thiago falando, eu vi o Nicolas, eu vi o Eduardo Bolsonaro, eu vi todo o bolsonarismo falando que, olha, o PT está defendendo o PCC, o Comando Vermelho, de sanções e tal. Não, o que o PT entendeu e toda a esquerda entendeu é que os Estados Unidos fazem isso, ó, historicamente, nas últimas décadas aí, para todo mundo ver, e com amplo apoio da nossa imprensa, que é uma imprensa vendida, uma imprensa lixo, que é, eles financiam algum grupo, eles financiam, e aí depois eles tornam esse grupo como terrorista, consideram terrorista, e aí eles invadem o país onde está esse grupo. E aí matam lá 1 milhão de pessoas, roubam todo o petróleo e as riquezas desse país, e deixam no governo quem? Os terroristas, que eles financiaram, que eram, na verdade, amigos deles. Aí eu tava na Colômbia aí faz alguns meses e falaram para mim várias pessoas, olha, o Pablo Escobar, ele era um funcionário da CIA, que era para os Estados Unidos terem ali com o Pablo Escobar, terem uma desculpa para em algum momento invadir a América Latina se quisessem, que iam considerar ali a organização dele como terrorista, iam considerar o governo colombiano como aliados dos narcos e iam invadir a Colômbia. Só que, em um determinado momento, teve alguma traição, decidiram matá-lo. Foi isso, tá? E no México, a mesma coisa. Se você não sabe o que aconteceu semana passada, eu vou te falar, os maiores cartéis de drogas do mundo hoje estão no México. O maior cartel é o cartel do Chapo Guzmán. E aí, 25 familiares dele, ele tá preso nos Estados Unidos, 25 familiares dele se entregaram agora em maio para o governo dos Estados Unidos. Cruzaram a fronteira e se entregaram lá para os Estados Unidos. Você fala, peraí, por que os mexicanos iam se entregar ao governo dos Estados Unidos? Sabe por quê? Porque no México eles iam pegar prisão perpétua, praticamente perpétua, iam pegar mais de 100 anos de prisão e não iam ter nenhum benefício, iam ficar presos até a morte. Nos Estados Unidos, ofereceram penas menores para eles e green card. Como assim, Thiago? O governo dos Estados Unidos, aí não é Trump, não, Trump, Biden, a justiça dos Estados Unidos ofereceu para a família do maior traficante do mundo hoje, para todos eles, que olha, assim, em vez de vocês serem presos no México, onde vocês são foragidos, vocês se entregarem nos Estados Unidos, vocês vão ficar bem pouquinho tempo presos e a gente ainda vai te dar visto. Pô, mas o Trump ele não está expulsando bandidos do país dele? Mas ele dá visto. Então veja, nós de esquerda somos bem informados e nós sabemos que o plano do Trump com isso aí era invadir o Brasil em algum momento. Por isso o governo falou que não. Porém, nada impede o Trump de considerar ali, sem a anuência do governo brasileiro, essas facções aí como terroristas, eles já estão considerando, e começar a sancionar os membros e os familiares. Aí quem é familiar de um traficante aí? Nicolas Ferreira. Aí você vê, pô, mas olha só, o tiro saiu pela culatra. E o secretário do Trump já deu aval para sancionar aí membros das facções criminosas e todo mundo que esteja próximo a eles. E aí tem uma coisa, o Nicolas mandou emenda pro seu tio, e aí você vê o tamanho da hipocrisia. O Nicolas publicou vídeo com o tio dele, dizendo que estava mandando emenda para a cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais, e não disse que era tio dele. Que ia pegar mal, né? Nicolas mandou 1,5 milhão pro próprio tio. Ele não falou, ele omitiu. Como o sobrenome não é o mesmo, aí só ficamos sabendo, porque a nossa imprensa não faz nada, o jornalismo investigativo no Brasil morreu, e aí, se não fosse o Diego Feijó, porque ele também viu isso, a gente nem saberia que o Nicolas doou pro próprio tio, pai do traficante. E aí, se tiver uma investigação simples, a gente vai ver, pô, será que esse 1,5 milhão que o Nicolas deu pro tio dele não financiou o primo dele, o filho? Será que o pai fez realmente a obra e não roubou nada? E se roubou, não ajudou aí a financiar o filho traficante? Porque vamos lembrar que o Nicolas já contou, também mostrei o vídeo aqui, não vou mostrar de novo, ele já chegou a contar que, desde que ele é criança, a igreja dele, que é do pai e do tio dele, eles fazem acordos com traficantes para poder pregar lá e fazer eventos em área do tráfico. E eu vou te falar, não nasci ontem, você plantonista também não. Os traficantes não deixam ninguém entrar na área dele, seja igreja ou não, sem algo em troca. E aí é fazer negócios com o traficante, né? Ai, nossa, deram permissão porque eu sou bonzinho e tô pregando a palavra de Deus. Pô, o traficante tá nem aí para isso. Ele quer dinheiro na mão dele. Ele quer algum benefício. Não quer saber de, Deus, não sei o que. De jeito nenhum. Pois bem, aí fica aquela dúvida. Que será
que a igreja aí da família do Nicolas deu em troca aos traficantes para poder ir lá pregar e angariar mais fiéis. Esses fiéis, vamos lembrar, fazem oferta, eles têm ali dízimo, tem tudo. E aí, que será que a igreja deu em troca para os traficantes? Ficamos aí na dúvida. O que não tem dúvida aí é que quando os Estados Unidos começarem a sancionar aí cidadãos que têm a ver com facções criminosas brasileiras, aí o Nicolas Ferreira é um candidato a ser sancionado. No mínimo, a sanção mínima é ele ter o visto dele revogado e não poder mais entrar nos Estados Unidos. Lembrando que o Nicolas, assim como o Alexandre de Moraes, ele tem um passaporte diplomático, ele tem direito. Não tem informação se ele já tirou dele ou não, mas ele deve ter tirado. Deputados têm direito a passaporte diplomático, então ele pode entrar nos Estados Unidos sem visto. Porém, se ele é sancionado como aí parente de traficantes dessas facções criminosas que os Estados Unidos consideram terroristas, aí passaporte diplomático ou não, bateu no aeroporto, volte. Ele vai saber disso quando o visto dele for revogado. Aí vai ser muito curioso nos próximos dias, é que o Nicolas está calado, mas vai ser muito, muito curioso nos próximos dias saber aí se o Nicolas vai ser a favor ou não dessas sanções, porque olha só, de coisa muito mais grave, ele é a favor. Olha isso. Dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, né, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump, e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos. Né? Não, sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Então é isso que ele defende, tá? Vamos então avaliar a rede social da pessoa, se ela falou mal do Trump, ou se, nossa, negou o ataque contra o Trump, disse que não acredita no ataque contra o Trump, então essa pessoa não pode mais entrar nos Estados Unidos. É isso que ele defende. Que coisa, né? Eu sou a favor do Lula fazer o mesmo, assim a gente se blinda, não deixa ninguém da extrema-direita entrar aqui no Brasil. Aí seria maravilhoso. E se você pergunta, mas Thiago, por que o jornalismo investigativo da imprensa morreu? A agência que o Trump está tentando fechar aí, está numa batalha judicial, que é a USAID. Os bolsonaristas estão comemorando isso, mas esse é aquele assunto que liga a esquerda e liga o bolsonarismo. São poucos assuntos em que a esquerda e o bolsonarismo concordam. Poucos. A USAID, ela é uma agência dos Estados Unidos que é para desenvolvimento humanitário, era para isso, né? Que era a fachada dela. E aí essa agência tinha 56 bilhões de dólares por ano de verba. Só que mais da metade da verba, estamos falando aí de quase 30 bilhões de dólares, era usada para financiar jornalistas e associações de jornalismo investigativo pelo mundo. E essas associações faziam o quê? Juntavam jornalistas e aí, com muita grana dos Estados Unidos, faziam investigações contra quem era contra os interesses do império, do imperialismo deles. É por isso que na época da Lava Jato tinha tanto jornalismo investigativo para chegar lá e fazer de tudo contra o Lula e usava as delações sem provas e todos os jornalistas estavam ali. Porque a USAID fazia eventos e aí pagava para os jornalistas fazerem palestras, pagava para essas associações com muita grana para as associações, e aí esses jornalistas estavam recebendo aí, imagina a jornalista que não ganha tão bem no Brasil, nadando em dinheiro, obviamente eles iam atacar ali, e aí você viu como é que foi o consórcio de mídia, toda a imprensa, para dar um golpe na Dilma e para colocar o Lula na prisão. E isso tudo era para viabilizar um candidato do PSDB ou ali do chamado sistema, e não conseguiram. Que aí teve o ponto fora da curva para eles, que foi o Bolsonaro. O Trump viu que a USAID estava sendo usada nos últimos 4 anos, mais do que combater a esquerda, que a esquerda eles combateram principalmente na década de 10, entre 2010 a 2020. Entre 2019, mais ou menos, até agora, a USAID estava combatendo mais a extrema-direita. Que eles viram que a esquerda não se adaptou muito às redes sociais, a extrema-direita sim, estava crescendo muito. E eles passaram a combater a extrema-direita, por isso que o Trump fechou a agência. Senão eu não teria fechado, tá? Só por isso. E aí o jornalismo investigativo no Brasil, que já era investigativo sempre só contra a esquerda, né? Quando apareceu, por exemplo, amigo do Aécio com um helicóptero cheio de cocaína, não teve uma matéria investigativa sobre isso. Mas até revirar o lixo do Lula reviram, se precisar. Chegaram a invadir um hotel com documentos para tentar plantar provas contra o Zé Dirceu, repórteres da Veja. Esse é o nível.
E aí o jornalismo morreu, investigativo. Morreu, não tem mais no Brasil. Porque agora eles não querem mais contra o Bolsonaro, contra o Lula, às vezes fazer uma coisinha ou outra, mas não tem mais a verba ali, que era o que incentivava. Aí não tem mais jornalismo investigativo no Brasil. Tem um ou dois aí repórteres investigativos na grande mídia que você vê ali fazendo uma reportagem aqui, outra ali, que envolve muita investigação. De resto, nada. E aí, ó, o Nicolas tá agora com medo, né? O primo dele preso por tráfico, a imprensa tentou encobrir. E eu vou te mostrar aqui qual foi o último post do Nicolas nas suas redes sociais, para você ver que depois disso já era. O último post dele, ele retweetou aqui de outra conta, que é o Space Liberdade, isso aqui, ó. De acordo com a pesquisa Atlas Intel, fui classificado como o político mais bem classificado do Brasil. Aí tá aqui a avaliação de líderes políticos, aí tá aqui, ó, quem tem a maior aprovação é o Nicolas, 49% de aprovação. Aí aqui tem, em segundo lugar, Tarcísio, aí depois o Bolsonaro, só que o Bolsonaro tem uma rejeição enorme, e o Lula abaixo do Bolsonaro, e o Lula também com uma rejeição enorme agora. O Lula chegou a 54% de rejeição. O governo não sabe se comunicar. Aí uma coisa que me chamou a atenção é que a imprensa falava, eu não sei se é verdade, que a Janja tinha uma equipe de comunicação, né? A Janja, quando começou o governo, ela tinha quase 60% de aprovação. Hoje, a Janja tem, obviamente com a imprensa batendo forte nela e tudo mais, 37% de aprovação e 58%, ela tem uma das maiores rejeições. E aí você vê que coisa, né? Eu mandei esses dias uma mensagem no Twitter da Janja, porque ela me segue, né? Dá para mandar Twitter. Fui amplamente ignorado. É engraçado que quando a Janja, ela faz eventos ali, que dizem que ela faz também, não sei, porque não tô lá, convidam vários influenciadores ali e tal, e fazem eventos com a Janja. Nenhum desses influenciadores saiu para defendê-la quando a Globo passou a atacá-la com machismo. Quem mais defendeu fui eu. Nunca fui convidado para absolutamente nada. Aliás, sou o que mais tem audiência no YouTube, e quando faço vídeos, que difícil, mas quando faço sou o que mais tem audiência no Instagram, fora alguns políticos, né, e no TikTok. Mas o governo nunca quis nem ouvir a opinião de quem com zero de verba tem mais audiência do que todos esses deputados que têm no mínimo 130 mil reais por mês de verba para gastar. Nem ouvi opinião. Aí eu falo, pô, se ela tinha a mesma equipe de comunicação, a Janja, olha, eu sinto muito. É a equipe mais incompetente da história, porque pegou alguém que tinha uma popularidade enorme e só foi ladeira abaixo. Até a do Lula tá ladeira abaixo, mas tá pouco a pouco. A da Janja foi bem mais. E olha que, obviamente, ela sofre muito ataque aí, mas não contra-ataca, né? Até os influenciadores aí, que são os preferidos aí do governo, não metem a cara para defender a Janja. Não metem. Quando chegou ali a Globo detonando a Janja, esses influenciadores aí, que todos têm contrato com agências de publicidade para fazer publis, ó, eu não vou falar mal da Globo não, eu vou perder patrocínio lá na frente. O único que meteu a cara a tapa fui eu. E alguns poucos outros, pouquíssimos, que nunca estão também nos eventos do governo, nunca são convidados para nada. Aí você vê. Por isso que a comunicação vai de mal a pior, viu? Por isso. Eles ficam confiando em quem chega na hora H. Opa, eu não, finge que eu não tô aqui. É isso. E quem dá a cara a tapa, não sou só eu não, vários outros, nunca são nem ouvidos. Peça a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!